A Bíblia é história. Na Bíblia nós encontramos a história do povo de Israel, que desemboca em Jesus Cristo. Mas na Bíblia encontramos também a história da humanidade, mesmo que às vezes indiretamente, nós encontramos referências às histórias do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia e depois da Grécia, de Roma e muitos outros países. Muitas vezes nas páginas bíblicas, esses outros reis ou rainhas, príncipes, princesas, são mencionadas muito rapidamente e às vezes só o contexto. Hoje pela manhã eu lia uma história que eu não conhecia, a de um rei, eu escrevi o nome que é um rei, um nome muito difícil de pronunciar, Assur-nassir-pal II, rei da Síria. Ele deu uma festa no ano 879 para quase 70 mil pessoas. Por isso que o meu sonho, depois que eu terminar a Bíblia Prazer da Palavra, é escrever uma história na Bíblia, considerando não só Israel, mas todos os povos vizinhos, porque a história de Israel se encaixa nessas histórias, que por sua vez se encaixam na história de Israel, para entendermos todo o retrato do que é a humanidade. Na história de Israel, o conceito de filosofia da história, de entendimento da história, é um conceito segundo o qual a história se desenvolve de modo linear. Enquanto em todos os povos ao seu redor, os mais próximos ou mais distantes, ao menos os mais desenvolvidos tecnologicamente, o conceito era de uma história cíclica, sempre recomeçando. Daí um autor chamou esse processo de eterno retorno. Mas nós, ao lermos o Antigo Testamento e o Novo, temos que ler esses livros na perspectiva da linearidade. Por que estou dizendo isto? Porque a história de Ruth, sem esta visão, é apenas uma história de amor, e ponto. Mas com a visão de que algo se desenvolvendo, nós vamos observar que ela desemboca, essa história, em Jesus. E o grande desafio é, eu fico pensando nisto, se não houvesse Boaz, haveria José? Haveria Jesus? Do ponto de vista histórico, Deus daria um outro jeito, tomaria outra providência. Mas Boaz é um dos personagens mais admiráveis da Bíblia. Estão no livro de Ruth, que talvez pudesse ser chamado livro de Ruth e Boaz, mas é o livro de Ruth. Muitas pessoas às vezes se perguntam assim: será que é melhor ter vivido na época do Antigo Testamento, em que Deus mandava o mar se abrir, o rio se abrir, e eles se abriam, com milagres tão poderosos e tão vivos? Eu penso que não. Será que seria melhor ter vivido ao tempo de Jesus e convivido com Ele, não hoje? Eu penso que não. Porque agora nós temos o privilégio de ler a história nessa linearidade e ver o seu cume, o seu apogeu, o seu ponto mais alto, que é Jesus. E olhar essa mesma história para trás, podemos dizer assim, na perspectiva de que Jesus não tinha vindo, mas estava vindo, e para nós veio e voltará. Então, eu acho que nós somos grandemente privilegiados por termos essa história ao nosso dispor. Não por acaso Jesus, quando ensinou sobre o que veio fazer, sobre o evangelho da graça de Deus que veio implantar, ele explicou essa graça através de histórias que ele criava, porque ele sabe que nós amamos as histórias. Quantos aqui veem
novelas, telenovelas, sem vergonha, tá? Pode levantar as mãos. É um número pequeno, mas não é verdadeiro, não. Porque senão não daria tanta audiência assim. Será que vocês estão fora do mundo? Mas agora eu vou fazer uma outra perguntinha. Aqui atrás tem, né? Novela mexicana, turca, na verdade. Você sabe que a gente não quer se apresentar assim. Agora, vamos ser mais moderninhos. Quantos aqui veem séries? Olha, tá vendo? Tudo mentira. Essa é verdade, na primeira também foi mentira. Por que vocês veem séries? Gente, eu tenho um problema. Eu estou vendo uma série chamada SWAT. É um problema, porque nunca acaba, né? O episódio nunca acaba. Acaba já. Será que o outro é o quê mesmo? Aí você liga, está fisgado. Aí vai ver até o fim. E dura 40 minutos. 2 são 80 minutos, 3 são 120 minutos. É muito tempo, gente. É um problema isso, um problema. E a Bíblia é assim. A Bíblia é um apaixonante livro de história. E, ao meu ver, além das lindas parábolas, há 2 histórias que são top da literatura mundial. Mas é top. Pensa em qualquer grande autor do passado, mesmo recente, contando uma história emocionante, apaixonante, com um final surpreendente. Pode pensar. Na Bíblia tem 2. A história de José no Egito. Que coisa fascinante, extraordinária. Que genialidade, inspirada pelo Espírito Santo. E a outra história de Ruth. Então, não dá para eu ler toda a história para vocês hoje. Eu fiz, então, uma seleção, depois farei breves aplicações. Mas quero dizer o seguinte, as histórias estão na Bíblia para que nós decidamos quem nós somos nessa história. Essas histórias estão na Bíblia para nós escolhermos aqueles com quem nós queremos nos parecer. No tempo em que Israel era governado por chefes que surgiam conforme as circunstâncias regionais, houve uma época de muita fome. Por isso, uma família de Belém atravessou o rio Jordão e foi morar em Moabe, hoje na Jordânia. Eram 4 pessoas na família, o casal Elimeleque e Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Todos eram israelitas, nascidos e criados em Belém, mas a fome os forçou a se mudar para Moabe, uma nação vizinha considerada inimiga de Israel. Um bom tempo depois de chegarem a Moabe, Elimeleque morreu, deixando Noemi sozinha com 2 filhos para criar. Os meninos cresceram e se casaram com 2 mulheres nascidas e criadas em Moabe. O nome da esposa de Quilion era Orfa, a esposa de Malom se chamava Ruth. 10 anos depois de casados, Quilion e Malom também morreram de repente. Noemi ficou sem marido e sem filhos. Quando soube, alguns anos depois, que o Deus Eterno tinha abençoado a terra de Israel com boas colheitas, Noemi tomou então a decisão de voltar para Belém. As 2 noras partiram com ela. No meio do caminho, que faziam a pé rumo a Israel, Noemi se virou para as 2 jovens e lhes disse: obrigada por me acompanharem, mas chegou a hora de nos separarmos. Voltem para as casas de suas mães. Desejo que o Deus Eterno seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para o meu marido e para os meus filhos. Voltem, retornem às suas vidas, retomem suas vidas. Certamente o Deus Eterno lhes abençoará e vocês se casarão de novo e serão felizes. Em seguida, ela as beijou para se despedirem. Orfa e Ruth começaram a chorar compulsivamente. Depois disseram que não a deixariam e que continuariam com ela até chegarem a Belém. Firme no seu desejo, Noemi se virou para as 2 jovens e lhes disse: nada disso, meninas, voltem para suas casas agora. Eu não tenho nem terei outros filhos com os quais vocês possam vir a se casar. Voltem, por favor, voltem. Sou velho demais para ter filhos, e mesmo que eu voltasse a me casar hoje à noite e tivesse filhos, vocês nunca aguentariam esperar por eles. Vocês precisam voltar a recomeçar suas vidas. Noemi, cujo nome significa doçura em hebraico, mostrou toda a sua tristeza. Não é bom para vocês continuarmos juntas. Vocês estão vendo que o Deus Eterno está furioso comigo. Não sei porque Ele está me castigando. Por isso é melhor que as 2 me deixem agora. Pelo amor de Deus, me deixem. As 2 choravam sem parar. E seguiram juntas, chorando, até que Orfa, cujo nome significa gazela em hebraico, parou, deu um beijo em Noemi e foi embora. Ruth, no entanto, abraçou Noemi e continuou com ela.
Depois de terem caminhado mais um pouco, Noemi não concordou com a atitude de Ruth e argumentou: preste bem atenção, minha filha, você viu o que sua cunhada fez, ela tomou a decisão certa, ela ficará com o seu povo e com a sua religião, faça o mesmo, volte com ela. Ruth, cujo nome significa amizade em hebraico, tomou uma decisão diferente. Não adianta insistir para eu voltar, não vou mudar de ideia, vou continuar com a senhora, irei para onde a senhora for, a sua casa será a minha casa, o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, nunca deixarei. O Deus eterno sabe que meu desejo é viver com a senhora até que a morte nos separe, e quando eu morrer, quero ser enterrado ao seu lado. Noemi não teve escolha, e deixou que Ruth a acompanhasse, e assim seguiram juntas. Juntas entraram em Belém. Quando chegaram, a notícia logo se espalhou entre os mais de 400 habitantes da cidade. Eles ficaram comovidos quando souberam da história. Muitos se lembravam dela e comentavam uns com os outros: veja quem voltou, Noemi. Ela pediu aos seus conterrâneos que não a chamassem mais de Noemi. Seu nome e sua história não combinavam. Por favor, não me chame mais de Noemi. Meu nome agora é Mara, amarga. Minha vida agora é amarga, sem nenhuma doçura. Eu saí daqui cheia de planos, mas voltei vazia. Eu sou uma derrotada. O Deus eterno me trouxe de volta como uma derrotada. Tudo o que acontecera era castigo divino, pensava ela. Quem me chamar de Noemi estará indo contra a vontade de Deus. Ele quer que eu sofra e ninguém pode fazer nada por mim. Quando Noemi e Ruth, vindas de Moabe, chegaram a Belém, em Israel, a colheita da cevada estava começando. Morava em Belém um fazendeiro chamado Boaz, rapidez em hebraico, que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele era rico. Ruth não sabia disso. Noemi sabia, mas não pensou em procurá-lo para pedir ajuda. Algum tempo depois de terem chegado a Belém, Ruth tomou uma iniciativa que mudaria a história das duas para sempre. Numa conversa com a sogra, Ruth pediu permissão para procurar ajuda em alguma fazenda próxima. Ela argumentou: se a senhora concordar, vou procurar alguma plantação em que me permita recolher as espigas de cevada que ficarem no chão. Era o tempo da colheita, e os trabalhadores colhiam as espigas de cevada e punham nos cestos. Como mandava a lei hebraica desde os tempos de Moisés, as espigas que caíam eram deixadas no chão para que os pobres as pegassem. Ruth ia atrás dos empregados e pegava as espigas que caíam. Quando Boaz chegou já de tarde em sua fazenda, vindo do centro da cidade, saudou os empregados: Shalom, o Deus eterno esteja com vocês. Os empregados corresponderam: Shalom, o Deus eterno de igual modo esteja com o senhor. Junto com os trabalhadores estava Ruth, com seu cesto de espigas no braço. Boaz perguntou ao gerente da colheita: quem é ela? O gerente respondeu: essa jovem é a moabita que veio com Noemi. Hoje cedo ela pediu autorização para recolher as espigas que caíssem no chão durante a colheita. Eu deixei. Ela trabalhou o tempo todo, só parou para descansar um pouco na varanda. Boaz então olhou para Ruth e disse: minha filha, que bom ter você aqui. A partir de agora, você não precisa procurar outra plantação para colher suas espigas. Você pode ficar aqui na companhia das minhas empregadas. Boaz disse ainda mais: desejo que o Deus eterno lhe recompense pelo bem que fez a Noemi. Sabe que você procurou refúgio no lugar certo, sob as asas do Deus eterno. Na hora do almoço, Boaz chamou Ruth e lhe disse: venha para a mesa comer, beba um pouco de vinho também. Ruth se assentou junto com os empregados e Boaz lhe passou pães de cevada. Ela comeu até ficar satisfeita e o que sobrou ela guardou. Durante toda a tarde, Ruth esteve pegando espigas de cevada na fazenda de Boaz. Depois, debulhou as espigas e colocou numa vasilha. Então voltou para casa na cidade, levando 20 litros de cevada. Quando Ruth chegou em casa, entregou tudo para Noemi, não só a cevada, mas também a comida que tinha guardado para ela, de que sobrara do seu almoço na mesa de Boaz. Noemi perguntou, admirada: minha filha, por onde você andou hoje? Bendito seja o homem que acolheu você com tanta generosidade. Então Ruth lhe contou onde estivera acolhendo naquele dia. Por fim, revelou:
hoje eu trabalhei numa fazenda cujo dono se chama Boaz. Noemi exclamou: que esse homem seja abençoado pelo Deus eterno. Agora sei que o Deus eterno não abandonou a nossa família, apesar de termos perdido todos os nossos queridos. Os olhos de Noemi brilharam, ela fez uma revelação surpreendente: Ruth, esse homem, esse Boaz, é nosso parente, ele faz parte da lista dos nossos resgatadores. Terminada a época da colheita, Noemi mostrou toda a sua preocupação com o futuro de Ruth. Minha filha, é meu dever procurar um marido para você, para que você viva segura e feliz. Hoje à noite, Boaz estará na sede da fazenda debulhando a cevada colhida. Então, você vai fazer o seguinte: tome banho, perfume-se, vista um lindo vestido que cubra todo o seu corpo e vá até o lugar onde estiver trabalhando. Seja discreta para que ele não note a sua presença. No final do dia, depois do jantar, veja onde ele vai passar a noite. Só então você se aproximará. Ruth foi então para a sede da fazenda, seguindo rigorosamente as orientações da sogra. No jantar, Boaz tinha se excedido no vinho e estava um pouco alterado, alegre demais. Acabou indo dormir no celeiro, sobre um monte de cevada. Ruth se aproximou silenciosamente, afastou parte da capa que Boaz usava e se deitou aos seus pés. No meio da noite, ele notou algo estranho, acordou e ficou assustado ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Boaz perguntou: ei, quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, meu senhor. Estou aqui para lhe pedir para estender a sua capa sobre mim, porque o senhor pode ser meu resgatador. A resposta de Boaz foi surpreendente. O Deus eterno abençoe, minha filha. Ao permanecer com Noemi, você mostrou como é bondosa. E agora continua cheio de bondade ao procurar um resgatador como eu. Você poderia ter procurado um resgatador mais jovem, mas você me procurou. Muito obrigado. Boaz parou, como se estivesse preocupado, mas prosseguiu: temos um problema. Eu posso resgatar você, mas há outro homem com prioridade, por ser um parente mais próximo que eu. Vou falar com ele pela manhã. Ruth concordou com a cabeça. Boaz ainda lhe falou: minha filha, fique aqui o resto da noite, levante-se de madrugada, ainda escuro, e vá embora. Não quero que ninguém saiba que uma mulher esteve aqui. Ele falou ainda de suas intenções. Pela manhã, irei até o centro da cidade para procurar o resgatador mais jovem. Falarei da situação. Se ele quiser casar com você, é o que vai acontecer. Se ele não quiser, prometo que me casarei com você com muito prazer. Eu prometo diante do Deus eterno, que vive para sempre. Antes de amanhecer, Ruth se levantou e antes que saísse, Boaz lhe disse: tire a manta que você está usando e a segure. Ela segurou sua manta diante de Boaz. O homem encheu a manta com uma boa quantidade de cevada moída e pôs nas costas de Ruth como se fosse uma trouxa. Então Ruth voltou para sua casa na cidade. No mesmo dia, Boaz foi para a entrada da cidade, onde os líderes se reuniam para tomar decisões. Sentou-se e esperou. Não demorou muito para que o resgatador mais jovem passasse. Boaz o chamou: olá, como vai? Vem aqui, porque temos uma pendência para resolver. Boaz explicou o que se tratava e o homem concordou em participar da reunião. Com o pessoal reunido, Boaz expôs o caso ao homem diante dos 10 líderes da cidade. Você bem sabe que Noemi voltou de Moabe e colocou à venda a propriedade que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu estou aqui para lhe dizer que a prioridade dessa compra é sua. Compre essa propriedade que passará a lhe pertencer, nesse negócio que estamos aqui, diante dos líderes da cidade, para legalizar. Se quiser comprar essa terra, a hora é agora. Se não quer, diga agora também. É pegar ou largar. Se você não quiser fazer o negócio, fique sabendo que eu comprarei a propriedade. Tem uma expressão anterior, em que o homem então disse: eu compro. Boaz, no entanto, lhe informou: agora tem um problema. Segundo a nossa lei, ao comprar a terra da mão de Noemi, a viúva de Elimeleque, você terá que receber como esposa a nora dela, Ruth, a moabita. Casando-se com a viúva, você perpetuará o nome do falecido marido dela. O homem então mudou de ideia. Nesse caso, não quero. Se eu fizer o resgate, vou pôr os meus bens em risco, porque segundo a nossa lei, se Ruth tiver um filho comigo, tudo que eu adquiri antes do casamento vai para ele. Depois de explicar, o homem abriu mão do negócio, deixando Boaz à vontade. Transfiro-lhe o meu direito.
não posso ser o resgatador. Em seguida passou sua sandália e a entregou a Boaz. Quando o resgatador prioritário desistiu, Boaz pediu a palavra e disse aos líderes da presença de outras pessoas: então, hoje, vocês aqui são testemunhas de que comprei de Noemi a propriedade que pertencia a seu marido Elimeleque e seus filhos Quilion e Malom. Saibam também que me casarei com a moabita Ruth, viva de Malom. Assim o nome de Malom permanecerá para sempre. Que isso fique registrado e valha para sempre. A resposta de todos os presentes foi uníssono: sim, nós somos testemunhas. Boaz se casou com Ruth. Algum tempo depois, o Deus Eterno abençoou Ruth e ela ficou grávida. Assim que a criança nasceu, algumas mulheres da cidade foram visitar a família e conversaram com a avó. Uma disse: louvado seja o Deus Eterno que lhe deu um neto, Noemi. Ele vai cuidar de você. Outra falou do seu desejo: espero que ele seja famoso em Israel. Outra falou: Noemi, esse neto é a vida que se renova para você. Ele é um presente de Ruth para você. Ela a ama, Noemi. Ter uma nora assim é melhor do que ter muitos filhos. Noemi pôs o neto no colo e passou a cuidar dele. Vendo tanta felicidade, as vizinhas perceberam que o bebê era como um filho para Noemi. Elas brincavam: Noemi teve um filho. O menino recebeu o nome de Obed, aquele que está a serviço de Deus em hebraico. Obed se casou e se tornou o pai de Jessé, que seria o pai de Davi. Se lembram quando Jesus está passando por Jericó e um cego chama por ele? E o cego chama de: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As histórias se encontram então. Quatro verdades aprendi com essa história de Ruth. A primeira: coisas ruins acontecem conosco mesmo quando somos fiéis ao Deus Eterno. Isso é muito incômodo, é muito desagradável, porque a nossa expectativa é, sendo nós fiéis a Deus, que Ele seja, nos nossos termos, fiel a nós, e nada de ruim, nada de desagradável, nada de doloroso, nada dificultoso, nada de penoso, nada nos aconteça. Noemi e sua família eram fiéis a Deus, mas foram alvos de uma sucessão de tragédias. Morre o marido, morrem os filhos, vem fome sobre a terra. De certo modo, podemos dizer, Noemi tinha razão em dizer: Deus está me castigando, porque nada dá certo na minha vida, é só tragédia. Então, com essa história que é linear, não podemos parar nesse momento da história, nesse primeiro capítulo, temos que continuar lendo a história, mas esse capítulo nos mostra, portanto, que coisas ruins podem acontecer conosco. E não é porque Deus esteja nos castigando como erradamente Noemi pensava. Precisamos aprender a conviver com essa realidade, sem achar que Deus esteja nos castigando. Há muito dessa ideia ainda impregnando as nossas consciências. Aprendi, em segundo lugar, que a verdadeira amizade resiste às dificuldades. Ruth era realmente amiga de Noemi. Não era apenas nora de Noemi. Não era apenas viúva do filho de Noemi. Era amiga de Noemi. Boa parte das amizades não resiste às diferenças de temperamento, de caráter, de teologia, de ideologia, de liturgia. Não são amizades verdadeiras.
as verdadeiras, resistem a todo tipo de intempérie. Por isso que as dificuldades são como uma peneira. Os que não são amigos caem no chão, viram pó, voam, somem por causa das divergências ou de quaisquer outra dificuldade. Mas na peneira ficam os verdadeiros amigos. Graças a Deus que nós os temos. Lamentamos aqueles que perdemos. Mas não eram nossos amigos. Aprendi em terceiro lugar, com essa história incrível que eu li muito rápido, por razões óbvias, que a generosidade muda a história. Muda a nossa história, muda a história do mundo. Esse Boaz, eu sou um apaixonado por Boaz. Boaz não tinha o menor interesse, do ponto de vista conjugal, por Ruth. Era uma pessoa pobre, que ia lá mendigar um restinho de espiga. Depois, essa generosidade virou outra coisa. Virou amor. Mas não começou como tal. Não foi amor à primeira vista. Foi generosidade à primeira vista, demonstrando o verdadeiro caráter daquele homem, Boaz. Por isso que eu sou um apaixonado por Boaz. Por isso que eu fiz aquela pergunta meramente hipotética, se haveria Jesus sem Boaz. Por quê? O livro termina assim: Boaz e Noemi, Boaz e Ruth tiveram um filho. O seu nome era Obed. Vamos na linearidade da história. Obed teve um filho, o seu nome era Jessé. Vamos continuar. Jessé teve um filho, e o seu nome era Davi. E quando o Messias vem, ele vem como descendente de Davi. Então, se olharmos nessa perspectiva linear, não haveria o depois sem esse antes. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a generosidade faz. Muda a nossa história, muda a história dos outros, muda a história da humanidade. Já contei várias vezes aqui a minha própria história num lance de generosidade. Quando meus pais chegaram ao Rio de Janeiro, ele para estudar no seminário, tinha eu 13 para 14 anos, e não tinha dinheiro para pagar, por exemplo, o Colégio Batista. Mas um homem dessa igreja aqui, chamado José Luciano Lopes, conseguiu para mim, como eu não sei, uma bolsa para estudar no Instituto Batista Americano. E me permitiu continuar estudando. E hoje estou aqui. Isso que faz a generosidade. Algum tempo nessa igreja aqui, uma de nossas irmãs, já viúva, faleceu. Deixou 2 meninas. E um dia ela esteve em nossa casa, poucos dias antes de morrer, repentinamente, disse: olha, quero que a igreja cuide das minhas filhas. Ela tinha uma saúde frágil. Eu trouxe esse desafio à igreja. E o irmão disse: eu pago a faculdade dela até ela se formar. E fez. E fez isso. Mudou a história daquela família. É isso que faz a generosidade. Boaz mudou a história da humanidade com a sua desinteressada generosidade. Depois virou amor, virou uma outra história, mas aí é muito bonito saber como as coisas se desenvolvem. Por último, eu quero dizer o seguinte, irmãos e irmãs, essa história nos ensina que Deus faz coisas extraordinárias a partir de fatos comuns, como essa história, generosidade, depois amor, e pessoas comuns,
Noemi, Ruth, Boaz, pessoas comuns. Mas nas mãos do Deus eterno, nós não somos pessoas comuns. Nós não somos órfãos, sobre quem nunca mais ouvimos falar. Nós não somos os 10 espias, cujos nomes são uma vez mencionados na Bíblia, nunca mais ouvimos falar. Nós somos Ruth, que tem um nome, uma história, um futuro. Nós somos Josué e Calebe, que não se amedrontaram diante da dificuldade e levaram o povo a conquistar a terra de Canaã com o seu testemunho. Vamos lá, porque o Deus eterno nos deu essa terra para conquistar, vamos conquistá-la, nós podemos. Foram e conquistaram, estamos aqui. Eu não sou uma pessoa comum, eu sou frágil, eu não sou uma pessoa comum, eu não tenho mérito algum, eu não sou uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum, você não tem mérito nenhum, mas você não é uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum. Se eu e você estivermos nas mãos do Deus eterno, aí ele faz o que fez com Noemi. Para mim, uma das linhas mais tocantes de toda a Bíblia. Noemi colocar o seu netinho no colo. Não foi uma avó qualquer. E vamos pegar a história de novo. Toda aquela linearidade, as tragédias, uma após a outra, ao ponto de querer mudar o seu nome, de doçura para amargura. Mas, de repente, Deus faz com que a história mude completamente. E agora, ela se assenta e põe um netinho, que as vizinhas chamaram de filho dela, no colo. E agora ela diz, pode me chamar de Noemi. Agora, meu nome virou de novo doce. É isso que Deus faz. Nossas amarguras, Ele transforma em doçuras, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Coisas ruins podem nos acontecer, mesmo sendo fiéis a Deus, mas Deus continua fiel a nós, apesar de não parecer. Nossos amigos verdadeiros são para sempre. Mesmo afastados no espaço, são para sempre, se são realmente nossos amigos. Conservemo-los, cultivemo-los. Quando nós somos generosos, nós nos colocamos na mão de Deus sem saber, para que Ele então mude a história, como mudou a história de Ruth, de Boaz e de Noemi. Deus faz coisas extraordinárias em nós, por intermédio de nós, quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Deus eterno. Nós temos esse privilégio de conhecer toda a história bíblica. E na história bíblica que nós lemos, encontramos o ungido Jesus, o Cristo, o Messias chegar. Ele disse, eu vou mandar também, tão logo eu parta, eu vou lhes mandar o meu Espírito Santo, o meu Paráclito, o meu Confortador, o meu Encorajador. E nós temos, e podemos então cantar, em mim vem habitar, ó vem Jesus. Em mim, eu sei que eu encontro em Jesus consolação.